Fala, meus amigos, beleza? Como vocês já devem saber, ou não, ontem o senhor Ricardo Pita, que é um dos enviados do presidente Donald Trump para o Brasil, conversou com o presidente Bolsonaro. É óbvio que, quando terminou a conversa, o presidente, inclusive ontem na entrevista da Revista Oeste, falou genericamente sobre o que eles conversaram, sobre a segurança pública, sobre o Brasil não virar uma Venezuela, etc e tal. Claro que o presidente Bolsonaro e muito menos o senhor Ricardo iriam dar uma entrevista coletiva ou dar alguma pista de que o Brasil será sancionado ou não, ou se o ministro será sancionado ou não. Claro que eles não falariam isso, mas você pode ter certeza absoluta que isso foi talvez o prato principal da conversa de 2 horas que eles tiveram ontem. Então, muita gente no Brasil agoniada, né? O brasileiro é um bicho que quer as coisas rapidamente, é um bicho imediatista, mas as coisas para você sancionar uma pessoa, uma instituição ou um país demoram um pouco. Precisa ser estudado. Você precisa ter elementos de fato que comprovem que aquela pessoa necessita de uma sanção. Obviamente que no caso do ministro, temos mais do que elementos sobrados para que ele seja sancionado. Eu acredito que ele será? Sim, eu acredito que ele será. Quando? Eu não sei. Ainda temos alguns meses pela frente aí para que isso aconteça. E, como eu disse, é só uma questão de tempo, porque acho que vai acontecer. Qual será o tipo de sanção? Também não sei. Pode ser uma leve, como foi a da Cristina Kirchner, que inclusive também estava a cargo do senhor Ricardo Pita, ou pode ser uma pesada, como foi o do Karim Khan, aquele procurador do Tribunal Penal Internacional que exauriu um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu e foi sancionado com a lei Magnitsky. Bom, como eu disse, a gente não sabe qual sanção vai vir, se uma pesada ou uma leve de apenas não poder entrar lá nos Estados Unidos. Mas, em se tratando do personagem que estamos tratando, que é o ministro Alexandre, a gente acredita que provavelmente não será uma pena assim tão leve, porque não é porque ele censurou toda a direita do Brasil, não é porque enquanto ele era presidente do TSE, ele pendeu mais para um lado do que para o outro. Não é isso. É porque ele mexeu com cidadãos americanos e empresas americanas. E vamos combinar, né? Os cidadãos foram ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, do que o dono do Rumble, né? O David Pavlovsky e outras personalidades muito importantes lá nos Estados Unidos, como aquele assessor do próprio Donald Trump que foi detido, né, temporariamente pela Polícia Federal em Guarulhos. Ou seja, motivos para sanções pesadas contra o ministro não faltam. Quando vai acontecer, não sei. Conversaram sobre isso ontem. Pode ter certeza absoluta que sim. E aí, eu tenho fontes que me informaram que não só conversaram, que o presidente Bolsonaro entregou para ele um dossiê com muitas informações, provavelmente algumas o próprio Departamento de Estado, a Secretaria de Estado já saiba, e outras novidades que talvez eles não saibam. Então, a coisa vai acontecer no tempo dos Estados Unidos e não no tempo do Brasil, não nessa agonia brazuca. A gente tem que entender que Trump tem 1001 coisas para resolver no mundo inteiro. Agora acabou de explodir ontem outra guerra no mundo entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares. Então, Trump tem muito trabalho, digamos assim, no mundo inteiro antes de voltar às suas baterias para o Brasil. Mas isso vai acontecer. Tanto vai que já começou enviando justamente o David Gamble, que é o responsável pelas sanções no mundo inteiro, e ele enviou ao Brasil e o cara não veio aqui a passeio. Então,
Eu sei que a reunião entre o Ricardo e o presidente Bolsonaro foi bastante proveitosa e produtiva ontem. Agora, calma, a semeadura foi feita, o tempo da colheita está perto. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Você acha que eles comentaram ou não sobre sanções contra o ministro Alexandre? E também, né, contra o PGR Paulo Gonet? Deixa aí no comentário.